Bom dia, pessoal. O exercício de hoje de concentração, hoje é dia 10. O exercício de hoje é observar o máximo de objetos possível. Essa é um treinamento, como todos os outros, é um treinamento que a gente vai ampliando devagar. Não precisa fazer esforço nenhum. Não precisa forçar a barra. A gente olha para as coisas e vê. Eu estava aqui lembrando, porque é só olhar e ver. Então, se eu estou na sala, eu olho para a sala e falo para os objetos, eu vejo vocês. E olha para eles. Só isso. Olha para os quadros na parede, olha para os objetos, a televisão, o que tiver. Celular, o que tiver. E só tem consciência daquilo. Não precisa falar, tem 2 quadros, aquele quadro está para cima, aquele está para baixo, tem um copo ali, tem não sei o quê. Não precisa disso. É só olhar e ter consciência que está enxergando. Isso vai mexer com a nossa consciência. Vai transformar. Por exemplo, tem um caso para contar que eu estou lembrando aqui. Quando eu comecei a trabalhar, eu estava muito assustada, era muito trabalho, era muita coisa para aprender, relacionamentos, o próprio trabalho. E tinha um pinheiro num corredor lá, onde tinha a secretária. E esse pinheiro, ele morreu de sede, porque ninguém cuidou dele. Não era uma plantinha pequenininha, era maior que eu, esse pinheiro. E aí um dia essa secretária falou, não sei por que ela não cuidou, não sei de quem era esse pinheiro, não sei nada. Eu só fiquei sabendo nesse momento, porque eu nem via ele, que ela falou comigo, olha, essa planta aqui morreu de sede, ninguém cuidou dela. Nossa, aquilo feriu meu coração assim profundamente. Eu fiquei tão chocada, por que eu não vi aquela planta gigantesca? Eu não vi, eu não enxerguei. Também não sabia, porque não era função minha, não sabia de quem que era, mas eu podia olhar para ela, enxergá-la e falar, olha, está muito seca, posso pôr um pouco de água aqui. Ou quem cuida dela? Ah, não tem ninguém cuidando, então eu vou passar a cuidar. Não fiz nada disso e eu fiquei muito chocada, muito chocada. Não sou muito ligada a regar plantas, essas coisas, mas esse dia eu fiquei impressionada de não ver uma planta daquele tamanho e de ter deixado ela morrer de sede. Então eu estou dando a prova de que a gente pode não enxergar, porque alguém pode pensar assim, mas que exercício bobo, olhar para as coisas, a gente vê as coisas o tempo todo. Não, a gente não vê. Com consciência, não. Com consciência, muitas coisas. A gente nem pensa no corpo da gente. Muitas vezes a gente nem lembra que tem costas, que tem braço, que tem pé. Às vezes a gente está tão focada, por exemplo, se eu estou tão focada no computador e numa posição ruim, eu nem vou perceber que eu estou com dor, que eu estou formando dor. Eu vou pensar nisso depois, quando eu estiver com a dor. E vou ficar impressionada. Estou com dor. Fica horas lá no computador, né? E depois, nossa, tô com dor. E não liga uma coisa com a outra. Então, é para ligar uma coisa com a outra. Exatamente isso. É para conectar. Para a gente se conectar com o máximo de informação possível e devagar. Não precisa ser exagerado. E é um desenvolvimento harmonioso. A gente não pode esquecer disso. Então pensei num outro exemplo também, porque quando a gente começa a se conectar, a gente começa a perceber. Então, por exemplo, eu sento no lugar e sempre sinto mal-estar naquele lugar. Que lugar desagradável. Mas eu não sei o que é. E às vezes nem lembro que eu estou me sentindo desagradável. Às vezes eu até fico desagradável, dou uma patada ou fico mal-humorada e não percebo que é o lugar ali. Então, se eu olho para aquele lugar com um olhar consciente, eu penso assim, tem um quadro aqui que foi o ex-namorado da minha irmã que deu para ela e ele era um canalha. Então, toda vez que eu sento ali, eu lembro da canalice dele, mas não lembro. Conscientemente, eu não estou observando isso.
Então eu fico mal-humorada, lembro da situação, não lembro, sinto a situação, vamos falar assim, e fico mal-humorada. Aí se eu tenho consciência, eu sento lá, observo as coisas e falo, ah, esse quadro que me irrita, não gosto dele, me dá um sentimento ruim. Por que me dá um sentimento ruim? Ah, porque foi não sei quem que deu para não sei quem e por isso está aqui numa época tão desagradável, ela pôs e ninguém tirou. Então eu vou lá e tiro. Eu vou lá e tiro e coloco uma coisa agradável. E aí eu tenho vontade de ficar naquele lugar, porque aquele lugar ficou agradável. Então, isso a gente pode fazer com tudo. Com tudo, com objetos, com roupas, com pessoas muito desagradáveis. A gente pode distanciar delas. Às vezes a gente precisa estar perto, mas muitas vezes a gente pode distanciar a casa, o local, o trabalho. Ah, não, trabalho não dá, eu nunca vou poder sair do meu trabalho. Isso é um pensamento. Isso é uma confirmação. Por que não? Por que eu não posso fazer um plano? Se esse trabalho é desagradável, por que eu não posso fazer um plano na minha vida para conseguir mudar de trabalho? Então tudo está na nossa consciência e na nossa forma de ver e de fazer as coisas. Olha como vai longe um exercício que parecia bobo. Olha como a gente pode se aprofundar nele, ter uma conexão e aí sim, também, com objetos e com o planeta inteiro. E com passado, futuro e trabalho e alegria. Mas vamos começar do começo. Observa os objetos, tá? O carro, dentro do carro, ou no ônibus, dentro do ônibus, quais objetos tem, ou no caminho. Observa, só isso. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço, bom dia.